E aí, quais as implicações disso para o indivíduo, por exemplo, se ele está encurtando esses dois deltas? Que o tempo todo, ao invés de ter uma recompensa que demora muito, não. Ele vai lá, faz alguma coisinha. É quase como crack rede social. Você postou recompensa imediata. O tempo todo lá scrollando o feed, recompensa imediata. Tem implicações para outras áreas ou não? Isso fica só naquele reino e Sem não dúvida. afeta outros? Sem dúvida. Saúde física é a primeira. Porque o nosso corpo, enquanto biologia humana, ele não funciona assim. Certas coisas, como a alimentação. Você reduzir suas calorias em 500 calorias por dia, mesmo assim vai demorar ali algumas semanas, meses para você ver alguma diferença no seu corpo, você sentir a recompensa psicológica. Então, saúde física, primeira coisa e talvez mais importante de todas. A outra coisa é relacionamentos. Os seus relacionamentos com as outras pessoas não são papum. Né? Apesar de que a gente queira que seja, né? Pela tinderização e a whatsappização do relacionamento, mas você criar confiança, você criar repertório, você criar autoridade em qualquer coisa de relacionamento, demanda tempo, demanda esforço, demanda contornar obstáculos e coisas que esse estímulo todo que você mostrou não está ajudando em nada e está atrapalhando. Então tem a saúde física, tem os relacionamentos e tem a performance também no seu campo de atuação. Porque apesar do mundo hoje ter oportunidades de recompensa rápida, elas não são certas. Não é todo mundo que posta um videozinho e sai ganhando like por aí. Tem alguns que ganham um monte de hater, tem alguns que ninguém vê. Né? Que nem você falou uma vez, eu acho que a grande vantagem da internet é que se você não dá certo, ninguém vê. Exatamente. Então, é perfeito, assim, tem coisa que não funciona. Certas coisas você vai ter que aprender, estudar, lutar, ficar postando um monte de vídeo que ninguém vê e vai ter que aguentar essa barra até que talvez algum dia, porque não tá no seu controle, dê certo. Você tenha sucesso através disso. Então, isso é muito próximo a mim e a missão da nossa empresa, do Neurofood, porque nossa ideia é ressignificar sucesso. Grande parte desse sucesso exterior, esse sucesso profissional, esse sucesso de carreira, não tá na sua mão. E depende de você conseguir trabalhar essa habilidade de atrasar a gratificação, fazer esforço, esperar mais, para que talvez, eventualmente, você tenha esse sucesso. Então, como que eu posso buscar pequenas vitórias e sucessos dentro da minha própria vida, encontrar satisfação nos meus esforços e nas minhas empreitadas, para que eu consiga viver uma vida que o sucesso ele é uma trajetória. Você vai buscando esses pequenos sucessos e não sem esforço. Não sem sofrimento, não sem dificuldade, mas através dele. E através do bem-estar que isso causa, né? Porque o bem-estar, ele é o fim do túnel de um processo que não é necessariamente prazeroso, né? Ele é o fim do túnel de uma coisa que... Aquele querer e gostar. Duas coisas diferentes. Você não quer necessariamente treinar, mas quando você vai, você gosta. Você não quer necessariamente ir dormir na hora certa, mas quando você acorda de manhã descansado, você gosta. Então esse querer e gostar tá muito confundido às vezes também na nossa percepção assim de como fazer as coisas. E talvez eu colocaria mais duas coisas, duas informações interessantes. Foi brilhante o que você falou e nesse sentido, eu acho que tem consequências que a gente não consegue ter noção hoje, né? Por exemplo, o contato social, ele sempre foi muito importante para todos os seres humanos. Só que agora o contato social ele ficou muito mais digital do que presencial. Quais são as Ficou menos consequências? social, né? Ficou menos social, ficou menos físico. Só que o contato físico traz muitas informações que no digital a gente não tem. Você traz informações de troca de olhares, informações do cheiro da pessoa, informações da presença, informações de um monte de coisas que a gente não tem ideia. E quando a gente passa isso para o digital, é quase comparar, né, um sexo presencial com uma pornografia. Tipo, você tem ali informações completamente distintas. Tem muitas vantagens do relacionamento digital? Algumas. Muitas pessoas que eram sozinhas pra caramba se sentem hoje com pessoas, mas muitas pessoas fazem um caminho inverso. Elas desenvolvem uma fobia social presencial e ficam no mundo digital porque é muito mais confortável. E outras pessoas desenvolvem o que a gente chama de necessidade de aprovação digital, então a captura da audiência. Então, tudo que aquela minha audiência precisa, tudo que aquela minha audiência me coloca uma pressão, eu vou ceder, porque eu preciso da aprovação deles. E isso causa uma coisa muito ruim em termos tanto ideológicos quanto de noção de senso crítico, de construção de senso crítico. E essa necessidade da aprovação dos outros o tempo todo, isso vai deixando as pessoas cada vez mais frágeis.
Então, eu acho que tem consequências desse aspecto que você falou que a gente não consegue enxergar hoje, mas que eu acho que um dia a gente vai chegar e falar, cara, não, tudo bem você ter amigo digital, mas espera lá, você precisa ter o contato, todo mundo com o celular desligado aí, 10 pessoas nessa sala falando besteira e com contato aí com conversa de bar. Então, eu acho que a gente vai chegar nesse momento de recapitular quais são os benefícios de uma conversa no mundo presencial, além do mundo digital. E outra coisa, só para finalizar... Claro. Uma pergunta que eu tenho. Você acha que o desconforto social que as pessoas sentem, não a pessoa que tá com fobia porque passa o dia inteiro enfurnado em casa no celular, mas esse desconforto, às vezes, sabe, de tipo, você se aproximar de alguém que você tá interessado e tal, você acha que isso é uma forma de autorregulação do sistema dopaminérgico pra gente entender e ter essa vontade de se querer ir atrás e tal? Você acha que é uma coisa natural ou que é uma coisa muito dos tempos de hoje? Antigamente, quando não tinha contato digital, as pessoas não tinham esses escrúpulos sociais tão Eu acho que é uma fortes? habilidade social. Eu acho que quanto mais distante você está socialmente das pessoas, mais se desenvolve isso. Uhum. E a gente tem acesso a muitas informações que vão muito além das palavras, né? Vão das expressões, você chega aqui, senta, a pessoa fala assim, cara, o cara tá meio incomodado comigo aqui, já olha de um jeito. Então são informações que é um aprendizado social. Se você pegar uma criança e deixar ela até os 5 anos de idade isolada, sem estar na escola, ela não vai desenvolver certas habilidades sociais que uma outra criança na escola desenvolve. Então eu acho que é um aprendizado e que a gente vai modulando esse aprendizado. Quanto mais você se isola, mais você fica sensível a informações pequenas e você fica abalado com elas para sem saber se você está sendo aprovado ou não. Você não tem um repertório para... Você não tem o repertório para saber e para até saber lidar com isso e ficar de boa. Você sempre acha, às vezes, que a pessoa está incomodada ou que tem alguma coisa errada. E isso é como se fosse uma dessensibilização. Quanto mais você está com pessoas, quanto mais você erra, quanto mais você comete gafe, mais você vai desensibilizando. E tem a partir do momento que você perde essa inibição e você está tranquilo em fazer besteira, ou ter uma atitude errada, ou cumprimentar na hora que não era para cumprimentar. Então você acaba dessensibilizando e você vai adaptando. Quanto mais você se isola, menor a adaptabilidade. E para o final, para concluir o raciocínio do porquê isso tudo pode ser perigoso, muitas pessoas também recebem críticas desses amigos digitais que nem sabem se a pessoa existe ou não. E essa pessoa que está te criticando, você não sabe como foi o dia dela, você não sabe nada sobre ela. E de repente a pessoa joga uma crítica lá para você que você vai levar como se fosse teu melhor amigo te falando aquilo. Você não vai separar na tua mente, esse cara tá passando alguma coisa que ele nem sabe o que ele tá escrevendo. É muito interessante você olhar os comentários odiosos. Às vezes tem uns doidos que fazem um comentário odioso, às vezes o cara fez zoando. E a pessoa que vê o comentário acha que aquela pessoa é como se fosse uma pessoa com super bom senso e tal. Então, o que eu quero dizer? Não existe uma profundidade de você entender se aquela informação é útil ou não. E a gente começou a ter muitas reações a comentários, a coisas que deveriam entrar para um ouvido e sair pelo outro. Enquanto você está no mundo físico, isso não acontece. Chega um cara na rua e fala assim, ô alemão, ô branquelo. Você vai ficar ofendido, você vai falar, meu... Tá, também você, também, entendeu? Aí você sai andando e fala, cara, babaca. Agora, no digital, se alguém fala alguma coisa pra você, geralmente vai falar alguma coisa que você não sabe qual é. E você, às vezes, leva, muitas vezes, pro coração. E pode falar na 10ª potência, xingando a minha família até a 8ª geração, porque não tem como ir pro embate físico. Exato. Um pode ofender o outro ad infinitum, e se fosse uma situação presencial, uma hora eu ia dar um soco na cara do outro e parar aquilo. Exatamente. Mas eu tenho até uma questão sobre isso também. Eu acho que hoje em rede social a gente é exposto a coisas que sem rede social jamais conseguiriam existir, como, por exemplo, um cancelamento. Você tem, sei lá, 20 mil pessoas te odiando ao mesmo tempo. Não tem espaço físico pra isso. Vai fazer, botar no estádio de futebol, no Allianz Parque, todo mundo fica te vaiando. Só o jogador de futebol experimentava isso. As pessoas não experimentam isso O normalmente. exílio, né? Antigamente tinha o exílio. Você... beleza, o Sêneca foi exilado mais de uma vez, né? Se não me engano. Sim. Eu acho que é esse seria o paralelo. Mas que o quantas exílio era pessoas eram Mas exiladas? ninguém nem sabia que ele estava sendo exilado às vezes. Era o imperador que exilava o cara. Era um cara que não Ele gostava não estava dele. sendo odiado por muita Não gente. era um coro, né? Não. Em Atenas tinha uma votação que eles chamavam de ostracon. Eles pegavam cacos de cerâmica e escreviam o nome de um cidadão que deveria ser exilado. Ia pro ostracismo, disso vem o ostracismo, porque ele era um risco para a democracia. Então vamos supor, eu não gosto muito do Duprá. O pessoal não gosta, tem que botar Duprá, você tem que largar seus bens, tem que largar tudo e vai embora de Atenas. Democraticamente decidimos que sua vida não será mais aqui, entendeu? Da época. Mas é o mais próximo que eu consigo imaginar de algo como a gente tem hoje em rede social. Imagina o nível de estresse de uma pessoa que não tá pronta para lidar com isso, uma criança.
que não se desenvolveu direito ainda, que não sabe que em rede social é só você fechar o aplicativo que boa parte dos problemas param de existir. Acho que aquilo é a vida dela. De repente, todo aquele estresse, aquela carga. Eu falei, cara, qual o efeito psicológico disso, né? E é por isso que talvez as crianças não deveriam estar expostas a esse tipo de estímulo. Vocês viram que porque as Proibiram, crianças... né? Na Austrália, O quê? Eu não vi. proibiram redes sociais para Ah, menores de 16 anos. Sério? É. Vai dar certo? Não Não sei, né? No Os caras- país de primeiro alguns- mundo é alguns diferente. Aqui no pais, Brasil não aqui no Brasil. funcionaria. Isso é estimular a galera a fazer mais ainda, Como né? é que você Dopamina. coloca isso em prática? É, eu Não, não o sei. Alexandre de Moraes, ele proibiu o Twitter para todo mundo aqui. Durante um a tempo galera deu certo, né? Deu Exato. certo. Mas o linchamento, né? Eu acho que o mais próximo que a gente viveu isso antes das redes sociais era um jogo de futebol que a galera ficava xingando o juiz, né? Exato. O juiz era cancelado com 40, 50 mil pessoas. Exato. Acho que assim, pra mente, o cancelamento físico, eu acho que ele traz mais informações no sentido, né, de, cara, ser uma coisa assustadora, você ouvir o barulho também, né? Sim. Deve ser uma coisa até mais impactante. Agora, existem cancelamentos agora, recentemente, o cancelamento, sei lá, do Thales. Cara, você vê a dimensão do negócio, você fala assim, cara, como que o cara, É. né? Foram milhões. Foram milhões, exatamente.